No Japão, no Japão, eu, bus, buscava entender algo mais do que estava acontecendo à minha volta. Jovem com a mão já carregadas de responsabilidade, eu meditava nas lições de Jirokohama, na certeza de que tudo daria certo nas minhas ações. Feliz estava eu por poder auxiliar os necessitados. Feliz por ter sempre ao meu lado o velho amigo Tinoco, com a sua capacidade permanente de compreender a doçura da vida e poder expressá-la em tudo o que fazia. Saber olhar para dentro de nós mesmos e saber projetar para fora o que sentimos é muito difícil. É como respirar uma brisa fresca a arrancar um suspiro de nossa alma. Está podendo soluçar de alegria por apenas poder existir, podendo entender que o mais importante é o conhecimento que nos faz entender que somos eternos apaixonados pela vida, sempre em busca do amor. Perceber a alegria da sua noite. A perceber a alegria da suave noite, quando o astro-rei prepara mais uma despedida, a noite despedindo a noite, permitindo o agitar daqueles seres que dependem da própria escuridão. Todos são filhos de Deus, seres da providência destinados à eternidade, e acabamos por entender que por maior que seja o universo, podemos estar em toda parte se o quisermos. Com aqueles dois mestres, eu compreendia que o conhecimento é que coloca a alma em estágios mais elevados. E havia aquele grande desafio de ir ao Japão. Era preparada aquela viagem para quem nunca havia visto o mar. Papai observava com bons olhos os ensinos. O papai observava com bons olhos o ensino daquela comunidade e o conhecimento que eu adquiri ali. Assim acabou por se integrar com meus irmãos, aquele mesmo convívio na colônia japonesa. Antes de minha partida, disse-me Jirokohama: jovem, você vai em busca do amor. O amor é tal uma flor. Nasce em qualquer lugar e pode acompanhá-lo onde for. O amor é a alegria de poder entender que existimos. O amor é a dádiva mais agradável que oferece o eterno Criador ao nosso coração, para que nós possamos aprimorar. Lembre-se, jamais deve matar nem morrer por ninguém. Lembre-se de que a vida está apenas nas mãos de Deus, que somente Ele sabe a razão e o momento da morte. Daqui a alguns dias você estará enfrentando as grandes águas. Talvez que você possa sentir o impacto de tempestades desabando sobre o oceano. Mas lembre-se de que o medo é a ausência do amor em nosso coração, é a falta de fé na alma. O homem está apto a enfrentar toda e qualquer situação, desde que elimine a força do medo. Lembre-se de tudo o que lhe ensinei. Recorde que mesmo sem ter a visão, ando por sobre as pontes. Mesmo que a ponte seja apenas um tronco deitado, caminho por entre os canteiros. Vejo os frutos. Isso também me sirva de ensino. Tudo que puder ver, plante-o dentro de você. Quando fechar os olhos, imagine aquelas saudáveis uvas, as verduras. Lembre-se de que o solo nos proporciona um determinado cheiro
que podemos sentir quando nos alimentamos da própria verdura. Assim você saberá o que é isto e o que é aquilo, porque quando a vida nos rouba um dos sentidos, temos outros para superar a situação. Lembre-se, afinal, de que tudo gira em torno do amor. Se porventura você sentir desconforto em terras estranhas, lembre-se de que, mesmo sendo cegos, podemos andar, mesmo sem enxergar, podemos caminhar, mesmo sem a visão, podemos ver. Sim, podemos estar em harmonia em qualquer lugar que estivermos. Registrei na alma tais sábias palavras e com elas no coração foi que embarguei para Registrei na alma tais sábias palavras e com elas no coração foi que embarguei para a grande viagem. Eu jamais imaginara tanta água. O sol entrava e saía, e era tudo só água. Subitamente, um alerta do capitão do navio. Passaríamos por uma tormenta e todos deveríamos estar preparados, pois o forte temporal sacudira bastante as águas. Em pouco tempo, as ondas foram crescendo, batendo na proa e nos molhando. Orientei todos os meus jovens companheiros para que se mantivessem seguros. De repente, as correntes de ar se afunilaram num só canal. Relâmpagos pareciam cair sobre nós. Ruídos agrediam nossos tímpanos. Fechei os olhos e comecei a imaginar que navegávamos por águas calmas. Firmei meu pensamento na harmonia e conversei com os jovens pedindo a calma. A tripulação estava agitada. Os passageiros entravam em desespero. Vagarosamente a tempestade amainava, e passava algum tempo tudo se acalmou. Houve grandes danos para o navio e até seres humanos haviam sido tragados irremediavelmente pelas águas em fúria. Nosso grupo de jovens se manteve intacto. O capitão alertou que as forças das correntes oceânicas tiraram o navio da rota e que haveríamos de aportar em qualquer lugar para que fossem reparados os danos da embarcação. E além do mais, eu ignorava a exata localização do navio. Naqueles momentos, relembrei o medo que eu experimentara na primeira noite em que atravessara sozinho o trajeto que ia da comunidade japonesa até minha casa. Apliquei-me em meio ao oceano, na contemplação das estrelas e na observação da sombra projetada pelos mastros do navio. Sob a incidência dos raios solares. Notei que naqueles momentos a sombra do mastro recaía sobre o local oposto àquele que eu observara antes da tempestade. Procurei o capitão e comentei: estamos navegando no rumo errado. Por que acha isto? Expliquei-lhe sobre a minha observação da sombra do mastro. Ele acabou por concordar comigo. A partir de então, fui designado à observação das estrelas através do aparelho próprio, sendo que os aparatos de navegação haviam sido avariados. Consertada a rota, chegamos enfim na Europa, onde foram reparados os danos do navio e logo retomamos a viagem na mesma embarcação. Meses depois chegamos no Japão. Os jovens desembarcaram e, liderados por Fukushima, tomaram o seu rumo. Fui levado à cidade de
Yokohama, onde me encontraria com o meu novo mestre. Meu companheiro portava uma carta de que eu ignorava o conteúdo. Chegamos num grande templo em belíssimo lugar em meio às montanhas. Estava tudo muito bom, mas eu conservava a mente um tanto perturbada pela lembrança de ter de retornar ao Brasil, enfrentar novamente o oceano bravio, o transtorno de viajar por meses e meses. Eu já dominava um pouco o idioma japonês e agora era a oportunidade de usá-lo. Contemplei aquela construção magnífica, o grande templo budista. Adentrei o descalço. Adentrei descalço. Adentrei o descalço. Meio confuso perante tudo aquilo, o meu companheiro constatou. O velho mestre do templo entregou-lhe a carta de Yokohama e me apresentou. Depois que o ancião do templo leu o conteúdo da carta, dobrou a cabeça, prestando-me honra. Em sinal de obediência, ajoelhei-me à sua frente, sempre com a cabeça baixada, e ele ordenou que eu me erguesse. Com um pouco de dificuldade no português, disse-me aquele mestre: os meus olhos estão extremamente felizes por eu poder reencontrá-lo. Estranhei de pronto, pois eu jamais o havia visto, e disse-o aquele homem: ora, somos completamente desconhecidos um ao outro. Reafirmei, mas estou satisfeito por estar aqui, amando de Yokohama. Aquele velho, ele não morre facilmente, e o barbudo vive também. Tinoco? Sim, eles foram ao Brasil para ajudar os nossos irmãos brasileiros. Ajudar no que? Eles já plantam, colhem, vivem do seu próprio trabalho. Nem só da matéria vive o homem. O autoconhecimento dá ao homem a razão. Dá ao homem a razão das suas diretrizes. O lugar em que se instala uma daquelas comunidades é abençoada por Deus. Ali se restabelece uma organização espiritual muito grande e que pode ajudar bastante todo o pessoal que por lá vive. É como acender uma luz que pode iluminar a volta. Porém, se você apagar, todo mundo vai saber que naquele lugar esteve uma luz e ainda pode tê-la. Assim são os espíritos dos nossos ancestrais que viveram nesta terra. Devagar ela foi sendo povoada e eles foram aumentando. Aqui existe luz, mas há também outras terras novas requisitando a mesma luz. Ora, você está aqui hoje porque também é um desses ancestrais que vieram para iluminar os homens. Mas nem japonês sou, nem sei por que todos me elogiam. Pois então lhe conto agora uma história.